Olá! Uma vez mais encontramos-nos para mais um workshop do PHCP-TV. Hoje vamos falar na configuração de documentos, ou seja, como introduzir documentos contabilísticos. Deve ter presente que este curso destina-se ao módulo de contabilidade, ou seja, configurar documentos e a respectiva parametrização, mas só para a contabilidade. Se o utilizador quiser, poderá a posteriori frequentar um outro curso na vertente Contabilidade e Gestão. O nosso principal objetivo vai ser ajudá-lo a aumentar a produtividade na introdução de documentos contabilísticos. E para isso vamos então ver a configuração dos documentos pré-definidos, a introdução de documentos contabilísticos e a parametrização de teclas de introdução, para que não tenha que estar sempre a recorrer ao RAR. Quais são os conceitos-chave? Fator multiplicativo. Podemos previamente definir a forma como vão ser divididos os valores pelas várias linhas de lançamento. Conta. As contas do plano de contas, que poderão já ter IVA ou não na sua parametrização e que são imprescindíveis para poder existir um lançamento. Possibilidade de configurarmos documentos em que o lançamento é um valor fixo, ou seja, o valor não vai ter variações. Configurar os documentos pré-definidos, que vão servir como template à introdução de documentos. Teclas do utilizador, para que possa navegar pelo ecrã de introdução sem ter que utilizar o rato, e as diversas formas de pesquisa nas linhas de introdução dos documentos. Vamos então avançar para este workshop. Vamos avançar para a configuração de documentos pré-definidos. Em primeiro lugar, é imprescindível que o utilizador compreenda qual o objetivo da parametrização deste tipo de documentos. Depois também que tenha presente as configurações necessárias para que possamos utilizar o fator multiplicativo nos documentos pré-definidos. Vamos ao menu de contabilidade, a opção de documentos pré-definidos. Qual é o objetivo do utilizador em configurar documentos pré-definidos? Um documento pré-definido funciona praticamente como um template, ou seja, nós podemos previamente definir algumas contas e no momento da introdução basta irmos buscar aquela configuração que já existe de base para introduzir movimentos contabilísticos, evitando assim que o utilizador em cada lançamento, que é muito semelhante ou idêntico, ter que estar a introduzir os valores manualmente. Por exemplo, temos um documento pré-definido que são de depósitos bancários, em que eu tenho já associado duas contas, uma conta de caixa, uma conta de banco, em que tenho um fator multiplicativo, que é 1, o que significa que o valor vai ser movimentado pela totalidade e em que devo mencionar se as contas debitam ou creditam. Vou também definir neste caso que pede um valor para aplicar o fator multiplicativo. O que é que vai acontecer? Quando o utilizador sair deste ecrã, aceder ao menu Contabilidade e introduzir novos documentos, o que é que nos aparece? Neste caso já o diário de bancos. E qual o documento? Depósitos de bancos, que é o documento pré-definido que nós vimos há momentos atrás. Qual o valor a aplicar? Porque nós dissemos que pede um valor para aplicar o fator multiplicativo e o valor a aplicar é de 250 euros. Confirmamos e o que é que nós sabemos? Vai ser creditada a nossa conta de caixa com 250 euros, por sua vez, a nossa conta de banco vai ser debitada com 250 euros. Então, quais são as vantagens destes documentos? A possibilidade que nós temos de introduzir valores automaticamente, ou seja, de configurar previamente um template que, à medida que nos dirigimos a este ecrã e selecionamos, já temos a vária informação definida, basta-nos associar valores. Vamos verificar então todas as configurações. No capítulo que se segue, vamos falar do fator multiplicativo. Em primeiro lugar, é necessário sabermos como é que se calcula o fator multiplicativo. Pois bem, é preciso o utilizador saber que uma das linhas do lançamento tem que ter sempre o valor total, ou seja, 1. Como tal, vamos calcular o fator multiplicativo para a taxa do IVA. Se a taxa do IVA for 21%, a fórmula que o utilizador deve definir é 1 a dividir por 121 a multiplicar por 100. Caso a taxa do IVA fosse de 12%, então o fator multiplicativo será 1 a dividir por 112 e a multiplicar por 100 e vamos obter um valor. A 5%, a fórmula é 1 a dividir por 105 e a multiplicar por 100. E como é que nós sabemos então qual é que vai ser o fator multiplicativo para a base tributável do documento? Então, vai ser o fator multiplicativo que obtivemos do IVA menos o total do documento, que é igual a 1, e teremos então o fator multiplicativo para a base tributável. Por exemplo, para um lançamento de eletricidade,
O valor que vai sair de caixa é de 1. Por sua vez, como a taxa de IVA é de 5%, o fator multiplicativo do IVA é de 0,04761905 e o fator para a conta de eletricidade já vai ser de 0,95238095. No entanto, para que o utilizador tenha uma noção desta informação, vamos espelhar este exemplo no software PHC. Vamos aceder ao menu de contabilidade à opção Documentos pré-definidos e temos então já previamente configurado o nosso documento que tem a designação de eletricidade. O que é que nós verificamos? Temos a nossa conta de eletricidade e se quisermos podemos fazer um duplo clique sobre a conta para consultar a informação. Cá está a conta de eletricidade, movimento IVA a 5%. Temos depois a nossa conta de IVA, vamos fazer também duplo clique na conta para consultarmos a informação da conta, que é uma conta de movimento, e temos depois então a nossa conta de banco. O que mais definimos? Quais são as contas que são debitadas? Vai ser debitada a conta de eletricidade e a conta de IVA, visto que a nossa conta de caixa ou de banco vai ser creditada. E depois temos então os fatores multiplicativos para cada linha. O movimento vai ser feito pela totalidade na conta de caixa. Temos depois então os 0,47, 109, 105 para a conta de IVA e os 95, 23, 80, 95 para a conta de eletricidade. O que mais é que nós pedimos? Pedimos também um valor para aplicar o fator multiplicativo. O que é que isto significa? Quando formos fazer o lançamento, automaticamente aparece-nos um ecrã que nos vai pedir o valor, o utilizador introduz o valor e o lançamento é feito pelas várias linhas. Vamos então sair deste ecrã, regressar ao menu de contabilidade e introduzir novos documentos. Qual é o meu diário? É o de pagamentos. Documento, como já pode verificar, está selecionado o de eletricidade e aparece-nos uma caixa de texto que diz qual o valor euros a aplicar. E nós tínhamos a fatura na nossa mão e vamos dizer que o valor da fatura era de 110 euros. Confirmamos. E o que é que temos então? A divisória dos valores pelas linhas de eletricidade, de IVA e o valor total. Vamos avançar. A seguir, vamos ver então a configuração de um documento pré-definido que não utiliza fator multiplicativo. O exemplo que vamos apresentar refere-se a despesas bancárias, em que vai existir realmente uma conta de banco, em que vai existir um valor do IVA, em que vai existir também o imposto de selo. Vamos validar esta informação no software. Para configurarmos um documento pré-definido referente a despesas bancárias, neste caso a cheque, como tínhamos falado, temos que ir ao menu de contabilidade, documentos pré-definidos. Tenho então já praticamente configurado um documento pré-definido referente a despesas de cheques. Temos então despesas de documentos bancários cheques, a abreviatura do documento, o número interno que é o número 54 e depois temos as várias contas. Temos então a conta 688111, que se fizermos duplo clique temos a informação da conta de filiais e associadas referente a despesas. Temos depois a nossa conta de IVA, que podemos também fazer duplo clique para consultar IVA à taxa normal, e temos depois a nossa conta para o imposto de selo de cheques. Falta-nos, no entanto, uma conta. Ou seja, se todas estas contas vão ser debitadas, tem que haver uma conta que vai ser creditada. E neste caso vai ser a respectiva conta de banco. Vamos então associar a conta de banco, que é o banco 121, e vamos dizer que o fator multiplicativo é 1. E gravamos. Nesta situação, não vamos pedir para ser aplicado um valor ao fator multiplicativo, porque vamos introduzir os valores linha a linha. Saímos deste ecrã, regressamos ao menu de contabilidade e no menu de contabilidade introduzir novos documentos. Selecionamos então o diário de operações diversas, qual o documento que nós queremos, e o documento é despesas de documentos bancários cheques, qual o número do lançamento e cá temos as nossas contas, em que o utilizador terá que ter presente que vai introduzir os valores manualmente. Temos então a conta 68 que vai ser debitada com 50 euros, a conta de IVA que é 10 euros e 50 cêntimos, conta do imposto de selo que é 9 euros e 50 e o total do documento que são 70 euros, exatamente o valor que seria retirado da nossa conta referente a essa despesa. Vamos então gravar e avançar para a situação seguinte.
De seguida, vamos ver um outro exemplo da configuração de um documento pré-definido. No exemplo que vamos apresentar, o valor é sempre fixo, ou seja, nós sabemos que mensalmente temos o pagamento da renda das nossas instalações. Poderemos previamente configurar o documento, inserir já o respectivo valor e, à medida que são feitos os pagamentos, vamos introduzir o lançamento. Vamos então verificar esta informação no software PHC. Regressamos então ao menu de contabilidade e à opção de documentos pré-definidos. Temos o nosso documento pré-definido referente à renda de instalações, já temos a abreviatura do documento e depois temos as várias contas. Temos uma conta 62.21.931 referente a edifícios, temos depois também a nossa conta de IVA predial a 15% e temos também a nossa conta de banco. E não temos definidos fatores multiplicativos, temos sim as contas que são debitadas, a conta que é creditada e, muito importante, temos um valor fixo. Porquê? Como nós sabemos que o valor mensalmente vai ser o mesmo, então já temos os respectivos valores associados. E sabemos que para uma renda de 150 euros, então, para o valor da renda de instalações, ou neste caso edifícios, o valor é 130,43, já referente a IVA o valor é 19,57 cêntimos. Vamos então realizar o lançamento. Saímos deste ecrã, vamos ao menu de contabilidade e no menu de contabilidade vamos selecionar introduzir novos documentos. Temos o ecrã de movimentos contabilísticos que já conhecemos e o que é que vai acontecer a seguir? Nós vamos selecionar um diário, que vai ser o diário de rendas fixas, e quando este diário for selecionado, automaticamente vai-nos aparecer o documento Rendas de Instalações. Vamos então selecionar o nosso diário de rendas fixas, vamos alterar o que existe e cá está, documento Renda de Instalações, com as contas que nós definimos e os respectivos valores. A questão é, porquê que quando nós associamos o diário, automaticamente ficou definido o documento? Pois bem, vamos verificar. Se formos ao menu de contabilidade, diários, o que é que o utilizador verifica? Para o diário Rendas Fixas, o documento pré-definido a ser utilizado por defeito vai ser o de rendas de instalações. No entanto, no momento da introdução do lançamento, o utilizador pode alterar o documento. Vamos avançar. No início deste workshop, tínhamos mencionado que seria apresentada uma solução para introduzirmos documentos contabilísticos sem termos que recorrer ao rato. Essa opção é designada como teclas do utilizador. O que é que teremos que ter sempre presente? Em primeiro lugar, a funcionalidade só estará disponível se o utilizador tiver ativo um parâmetro. Parâmetro esse que está designado como Utiliza Teclas, em parâmetros de configuração geral. A outra funcionalidade é que no menu de Supervisor Framework PHC terá que configurar quais as teclas de acesso rápido para qualquer funcionalidade. Vamos verificar esta informação. Vamos aceder ao menu de Sistema, opção de Parâmetros. Em parâmetros da configuração geral, existe um parâmetro que devemos ter ativo que menciona Utiliza Teclas. Utiliza teclas do utilizador. Este parâmetro é um parâmetro do tipo lógico em que o utilizador deve ativar a respectiva opção. Vamos ao menu de contabilidade e depois introduzir novos documentos. Pois bem, o que nós vamos configurar são teclas do utilizador, ou seja, a possibilidade de acedermos a determinadas opções através do teclado, sem termos que aceder ao rato. Por exemplo, poderíamos dizer que para criar um novo diário íamos ter a tecla F5. Para, por exemplo, criarmos um novo documento, a tecla F1. Para acedermos aos totais por contabilidade, a tecla F4. Já para acedermos ao menu de opções diversas, íamos ter a tecla F2. E se quiséssemos apagar linhas que tivéssemos para um lançamento, iríamos utilizar Shift mais F2, ou seja, uma combinação de teclas. As teclas podem ser configuráveis pelo utilizador e com as teclas que desejar. Vamos cancelar e sair deste ecrã para vermos a configuração. Para isso, temos que ir ao menu Supervisor, Framework PHC e depois Teclas do utilizador. Em primeiro lugar, o utilizador terá que identificar qual o ecrã onde quer visualizar as teclas. Deverá ser sempre o nome da tabela com o prefixo S. A nossa tabela está identificada como DO Intro.
Como tal, o ecrã é SDO Intro. Aonde é que pode verificar a identificação das tabelas? Pode aceder ao dicionário de dados. Temos então já algumas combinações definidas, F1 para introduzir um novo documento, F10 para sair do ecrã, F2 para aceder ao menu de opções diversas, F12 para lançar o IVA automático, F4 para saber os totais por contabilidade. Vamos introduzir um novo registro. Como verifica, tem todas as teclas disponíveis do teclado e vamos escolher a tecla F5, que é uma tecla do tipo função especial. E qual é que vai ser a respectiva função? Vai ser a criação de um novo diário. Por que função especial? As teclas do tipo função especial já estão previamente definidas pela PHC, em que o utilizador basta identificar em que local é que a tecla vai ficar disponível. De seguida, vamos configurar uma segunda tecla e vamos identificá-la como Shift F2. Uma vez mais, é uma função especial e o que é que esta tecla nos vai permitir? Vai nos permitir apagar todas as linhas que estão no lançamento. Vamos selecionar apagar todas as linhas e a descrição é apagar linhas. Gravamos. Vamos ativar o ecrã. Neste momento as teclas não estão disponíveis. Sair desta opção. Aceder ao menu Contabilidade e introduzir novos documentos. Vamos escolher o diário de rendas fixas. Já temos então algumas linhas e temos as nossas teclas disponíveis. Se premirmos F5 no teclado, temos a possibilidade de configurar um novo diário. F1, e ao premir F1 visualiza a possibilidade de configurar um novo documento. Temos a possibilidade de premir F4 e estamos a consultar os totais por contabilidade. F2 para aceder ao menu de opções diversas e vamos premir Shift F2 para apagar todas as linhas. Tenho a certeza que quer apagar todas as linhas? Sim. Desta forma, o que é que o utilizador verifica? Verifica que de uma forma muito rápida consegue introduzir os seus lançamentos e consultar toda a informação num determinado ecrã sem ter que recorrer ao rato. Vamos verificar outras funcionalidades. No capítulo seguinte vamos falar de algumas curiosidades que são importantes para o dia a dia, como por exemplo, várias formas de pesquisas sobre as linhas de introdução de documentos, a possibilidade, como vimos anteriormente, de quando configuramos um diário termos previamente associado a um documento pré-definido, a possibilidade de não nos ser solicitado dados para mapas recapitulativos nos momentos dos lançamentos, fazer uma consulta dos movimentos introduzidos em função do número de registros que queremos consultar. Estes dados são importantes para qualquer utilizador que trabalhe com um módulo de contabilidade. Vamos avançar. Vamos começar por ver algumas formas de pesquisa. Vamos ao menu de contabilidade e plano de contas. Temos então, neste momento, uma conta de cliente do nosso cliente Fernando Martins, em que temos também a informação do respectivo número de contribuinte. De seguida, vamos ao menu de contabilidade, a opção de introduzir novos documentos. Temos então a possibilidade de selecionar um diário, um documento, como já está habituado, e temos o campo conta. Como é que nós podemos pesquisar? De várias formas. Podíamos associar o prefixo da conta e depois Shift interrogação com o teclado e a partir daí íamos procurar o nosso cliente Fernando Martins. Como poderíamos ter iniciado a pesquisa pela descrição, retirávamos o campo conta, na descrição associávamos Fernando, íamos pesquisar, após a pesquisa visualizamos todas as nossas contas que na designação inclui o nome de Fernando, da mesma forma que podíamos simplesmente aceder ao campo de conta, associar o número de contribuinte do cliente e ao oprimir a tecla Tab, cá está a descrição, nome da conta, Fernando Martins, e a designação da respectiva conta. Estas são algumas das formas de pesquisa. Pelo radical da conta, Shift, interrogação com o teclado, ou então botão de lado direito do rato, ou então pelo número de contribuinte. Vamos verificar uma outra situação. Vamos novamente ao menu de contabilidade, a opção de documentos pré-definidos. E vamos escolher um documento que já está previamente definido e que está identificado como nossa fatura. O que é que estamos a verificar neste documento? Existe um campo
que a conta está totalmente preenchida. No entanto, temos duas linhas que só temos o prefixo da conta. Falta o radical. Como tal, temos o prefixo e um travessão, de forma a que no momento do lançamento o utilizador preencha o remanescente. Vamos então sair do ecrã, aceder ao menu Contabilidade e depois Introdução de novos documentos. Vamos a documentos contabilísticos, temos o diário, o documento que nós queremos, nossa fatura, é-nos solicitado um valor a aplicar e o valor é de 110 euros. E depois temos então as contas, a conta de IVA que está totalmente preenchida, a de clientes e da base de incidência que tem um travessão, os valores que estão divididos porque tínhamos pedido um fator multiplicativo e se fizéssemos gravar, não encontrei a conta. Repita a operação, por favor. O que é que acontece? Teremos que nos posicionar antes do travessão, botão do lado direito do rato e temos então acesso às nossas contas referentes a vendas para o mercado nacional com uma determinada taxa de IVA. Bastava-nos então selecionar, a conta estava totalmente preenchida, a mesma situação referente depois a clientes, acabávamos de preencher o cliente e apareceu-nos a possibilidade de preenchermos os mapas recapitulativos. Pois bem, qual o número de contribuinte para o mapa, referente à conta de clientes, e era o 505 760 890. Confirmamos e gravamos o documento. Se acedermos à opção de movimentos contabilísticos e continuando a falar um pouco sobre o que se passou há momentos atrás, em que nos foi solicitado o número de contribuinte para um mapa recapitulativo, o que é importante o utilizador saber? Primeiro, após associar uma conta, se premir a tecla Tab, aparece-lhe um ecrã para preencher o número de contribuinte para mapas recapitulativos. Se a informação entra para mapas de clientes, de fornecedores ou se não entra para mapas recapitulativos. Também, se aceder ao menu de opções diversas, tem a possibilidade de selecionar dados para o mapa recapitulativo, em que poderá então introduzir qual o valor que aparece para o mapa e também o respectivo número de contribuinte. No entanto, é importante ter presente o seguinte: se for ao menu de contabilidade, novamente a opção de documentos pré-definidos, existe uma funcionalidade de que não falamos ainda neste workshop. No lançamento deste documento, não são pedidos os dados para os mapas recapitulativos, ou seja, no standard do software o utilizador tem sempre a possibilidade de associar dados, a não ser que excepcionalmente defina essa informação diretamente na configuração do documento pré-definido. Também há momentos atrás tínhamos falado numa situação de diários e inclusive foi apresentado o exemplo de rendas fixas. Mas podemos vir buscar um outro diário e vamos mencionar que para o diário de recebimentos, o documento pré-definido que vai ser utilizado por defeito vai ser também o documento de recebimentos de clientes. Gravamos e se regressarmos ao menu de contabilidade e introduzir novos documentos, quando escolhermos o nosso diário de recebimentos, automaticamente temos associado o documento recebimento de clientes. Vamos ao menu Contabilidade, introduzir novos documentos e temos então o ecrã de movimentos contabilísticos. Se o utilizador selecionar uma conta, pode aceder sempre ao menu de opções diversas e depois observar o extrato da conta que está selecionada, em função do período de tempo que desejar. Por exemplo, vamos pedir um extrato de conta de dia 8 de janeiro de 2006 a dia 8 de dezembro de 2006. E temos então os vários movimentos que já foram realizados nesta conta. Também poderá ir ao botão Últimos Movimentos. E estamos a visualizar os 10 últimos lançamentos. À medida que nos posicionamos num dos lançamentos, o utilizador vai vendo em baixo as linhas de cada um dos documentos. E também, se verificar, todas as colunas têm um asterisco, significa que podem ser ordenadas. Vamos então selecionar por data, 8 do 1, 6 do 12, 7 do 12, 28 ou por documento, e temos então os depósitos de bancos, depósitos de cheques, diversos, nossa fatura. Por número de documento também poderíamos ver esta ordenação e inclusive também se quiséssemos por diário. Se o utilizador quiser visualizar apenas o último movimento, seleciona um no número de movimentos que apresenta e só visualiza um movimento. Da mesma forma que se quiser, seleciona 5 e passa a visualizar
os 5 últimos documentos com a informação de cada uma das linhas. O principal objetivo deste workshop foi ajudá-lo nos vários tipos de configurações possíveis para parametrizar documentos pré-definidos. Esperamos também que lhe tenhamos fornecido ferramentas úteis para o seu dia a dia. Esperamos encontrá-lo em breve.